Seja bem-vindo a mais um Café com o Bancário. No vídeo de hoje nós vamos falar de um assunto um tanto quanto complicado: inadimplência, restrições. Mas é necessário. Você tem muito pouco conteúdo falando disso. Então, bora lá, pega o teu cafezinho e vamos comentar um pouco sobre esse assunto. Então vamos lá. Falar de inadimplência é muito difícil. Tem os nossos clientes que acabam ali se enrolando financeiramente. Todo mundo tem cliente assim. Seja no banco, na empresa sua, que você pode estar assistindo também. Pessoas que em determinado momento se enrolaram financeiramente. Uma coisa que eu ensino muito para o meu time, e que eu sempre tive como uma regra para mim, é sempre alertar os meus clientes das restrições. Então, bora lá. Você é bancário que está atendendo o seu cliente. Às vezes o cliente chega na agência para fazer qualquer determinado tipo de assunto, tirar um extrato, tirar uma dúvida de uma fatura de cartão de crédito. E lembra de alguns vídeos que a gente já comentou sobre conexão com o cliente? Se conectar com o cliente, estar interessado, interagir com o cliente, escolher ele de verdade. Você não deixaria um amigo seu, se você soubesse, ir embora de uma conversa se você tinha um assunto muito importante para falar para ele. Você não deixaria de comentar com alguém que você gosta de um determinado assunto que tem bastante relevância para ele. Até porque você também não comenta para o seu cliente que apareceu uma restrição para ele. Às vezes, 90% das vezes, os clientes não sabem. E agora, nós não estamos falando aqui daqueles clientes que às vezes têm 2, 3, 4 páginas de restrições. Esse sabe que tem. Nós estamos falando sobre aquele cliente que às vezes está com um atraso de R$ 300, R$ 400, R$ 1.000, de 1 ano, 2 anos. E às vezes o cliente não tem ciência. Muitas vezes, quando eu abordo esse cliente, né, eu falo assim: olha, senhor fulano ou senhora, tá ciente que você tem uma restrição no seu nome e anda derrubando o seu score no mercado? Ela fala, ou ele fala: não, restrição? Eu não devo para ninguém. Pois é. Tem uma restrição aqui no Serasa de 300 e tantos reais desde 2024, junho de 2024. A pessoa fica pensando assim: junho de 2024? Não é ela. É um aluguel que eu tinha. Não tenho mais nenhum inquilino lá. E às vezes era uma troca da mudança da conta da luz. Ajudar esse cliente é importantíssimo. O cliente fica satisfeito de você estar olhando para ele de coisas que ele não está sabendo. Também vai acontecer com clientes que na hora vão precisar de crédito. E olha a importância do seu papel como bancário. Então vamos lá. O cliente, você já deve ter pego alguma situação dessa. Faz tempo que o cliente tá ali como cliente da nossa agência e ele chega para você e fala assim: vim pegar um empréstimo. Estou precisando de um empréstimo, seja na pessoa física, ele como pessoa, ou estou precisando de um empréstimo para minha empresa lá. E às vezes a gente vai entrar no assunto, porque qual a necessidade desse momento, para mim entender qual o melhor crédito para te ofertar. E aí quando você vai olhar no sistema, nenhum pré-aprovado para esse cliente. Aí você vai falar assim: poxa vida, o cliente que quer o recurso não tem o pré-aprovado. O cliente que não quer o recurso tem o pré-aprovado. Você já deve ter pego uma situação dessa. Muitas vezes seu cliente perde o pré-aprovado porque você também não fez gestão disso. Você não cuidou dele nos momentos em que ele passou por você e você alertou ele daquelas restrições. Imagina como é que funciona o sistema de um banco. Se um cliente ou uma pessoa ali não consegue arcar com uma dívida de R$ 500, pode aquela instituição oferecer 10, 20 mil para ela? Qual é a probabilidade desse cliente pagar? Então, esses clientes eles costumam nos procurar num momento em que já está mais delicada a situação financeira dele. E nessa hora, os sistemas de banco estão ali para preservar também o dinheiro dos investidores. Então, o sistema vai cortar aquele risco. É um grande risco emprestar, porque é uma grande possibilidade dele não pagar. Porque nada mais é também empréstimo, uma relação de confiança, alguém que saiba lidar com o dinheiro. Sim, tem aquele cliente que já tem uma conta com a gente há 5, 10 anos, e aí ele está passando por uma situação financeira difícil e vem nos procurar. E aí esse cliente, ele está devendo. Então nessa hora ele vira para fala assim para você assim: olha, eu sou cliente aqui há 10 anos. Na hora que eu mais preciso de você, você não vai me ajudar? Você me ligou para oferecer capitalização? Você me ligava direto para me aplicar o dinheiro que estava parado na minha conta? Oferecia consórcio para mim?
A gente estava sempre se falando, agora que eu preciso de você, você não pode me ajudar. Quantas vezes você já ouviu isso como bancário? Eu já ouvi muitas vezes cliente com esses argumentos. E aí que tá. A gente não cuidou também desse cliente nos momentos em que ele precisava. E o momento em que ele precisava era simplesmente dizer: olha, toma cuidado com essa restrição, olha, você está fazendo mau uso desse crédito. Então o cliente, ele não entende, ou às vezes ele nem sabe que ele tem aquela restrição. Acontece Então, assim, eles vão atrás das instituições financeiras depois que tudo deu errado financeiramente. Então aí já entrou o protesto, já entrou o Serasa, ou já estourou o limite da conta, ou o cartão já está vencido há tantos dias. Ele já não acha mais meios fora e aí ele vai nos procurar. Essa hora já é muito delicado, porque as condições que a gente tem não são já as melhores como a gente tinha antes. Então, aqui alertar o cliente sobre, olha, eu ainda tenho um crédito saudável para essa saúde financeira sua agora. O cliente muitas das vezes é relutante, ele fala, não, eu não quero entrar num empréstimo, porque eu vou conseguir cobrir esse especial. Essa é a hora madura que você tem que ter e sentar, vamos conversar sobre esse especial. O que aconteceu há 7 meses atrás que o senhor anda tentando repor, ou a senhora anda tentando repor esse limite e não conseguiu, e agora vai dar certo. Tem algum capital que vai entrar? Está desfazendo de algum bem? O que aconteceu que agora vai entrar esse recurso? Trazer essa clareza para o cliente é importante. Porque às vezes o cliente está assim, não, vai dar certo na fé. Vai dar certo na fé. E é normal, mas não dá. Não dá. Lembra de alguns vídeos que a gente conversou aí atrás? Dinheiro não aceita desaforo. Você tem que falar isso para o seu cliente. Olha, se o senhor pegar um capital, se você pegar um capital agora, para cobrir esse gap que está acontecendo financeiramente na sua vida, hoje ele está saindo a uma taxa de X, vir reparcelar isso daqui quando tudo tiver estourado, a taxa é Y. Então você pergunta assim, por que o banco vai fazer isso? Ora, porque é a maneira como você lida com o dinheiro. Se você sabe lidar com o dinheiro antes e se antecipar aos fatos, vai ser muito mais barato. Se você lida com o dinheiro só depois que tudo já aconteceu, então quer dizer que a maneira como você lida com o dinheiro é mais caro. Então, qual é a maneira que você está lidando com o dinheiro? Nós, gerentes, nós que atendemos o público em questão financeira, devemos alertar os nossos clientes sobre as restrições. Elas são graves e corta os créditos desses clientes futuramente. Saber trabalhar isso com o cliente é importantíssimo. Uma empresa, muitas das vezes, vamos imaginar aqui, ela vai atrasando, ela atrasa um fornecedor, ok, ela daqui a pouco acaba atrasando um imposto, ok, e ela vai ali tentando sobreviver a vida dela, de repente as coisas estão ruins, vai ao banco. Chega ao banco, o gerente não consegue atendê-lo. Então a empresa vira e fala assim: eu vou para uma outra instituição, porque lá na outra instituição, a outra instituição ela me atende, você não me atende. Dificilmente a outra instituição vai conseguir liberar um crédito para alguém inadimplente. Isso existe no mercado? Existe. Vai depender do apetite daquela instituição financeira. Vai depender o quanto ela está querendo trabalhar com clientes que estão com inadimplência e também o nível da inadimplência. O que você, cliente, tem que entender também é assim: se antecipar as restrições é mais barato para sua empresa e para o seu bolso. Sempre que você se antecipa a um problema financeiramente, você paga mais barato. Então, devemos alertar o nosso cliente sobre o mau uso de determinados produtos bancários. Saber que um especial ele é para entrar e sair dentro do mesmo mês. Pode correr o risco de, às vezes, passar 30 dias em uso do especial? Pode. Mas estar em recorrência 3 a 4 meses no especial, isso já é um cliente que está com problema de saúde financeira. Devemos alertá-lo. E olha que ele ainda não virou uma restrição e nenhuma inadimplência. Então, alerte o seu cliente se ele está com restrição. Alerte ele que isso vai dar problemas futuros. Alerte ele que o score dele está caindo. Às vezes ele está fazendo uma negociação fora e mal sabe que aquela negociação não está dando certo por uma restrição. E às vezes, ao você alertar ele, ele limpa o nome dele e consegue concluir, às vezes, o negócio que ele estava tanto querendo. Falar sobre restrições, falar sobre inadimplência é muito complicado. Porque é um assunto delicado e exige do gerente, do atendente, senioridade. E, óbvio, conexão. Né? A gente tem que ter, no mínimo, um pouco de empatia. Sabe por quê? A pessoa que deve, e agora eu vou falar daquela que sabe que está devendo, ela tem vergonha. Afinal, você já ficou devendo alguma vez? Vou falar aqui o mundo como ele é.
Lógico que eu já também fiquei inadimplente um certo dia. E o que que é pior para um inadimplente? Vergonha. Dá vergonha quando a gente deve. E aí vem alguém e acolhe você e fala assim: olha, vem aqui, dá pra gente arrumar isso. Olha, vem aqui, mas não, eu sei que eu tô devendo lá no outro banco, vamos assim por dizer. Mas você já procurou um feirão de Serasa? Você já procurou o gerente daquela agência? Se existe alguma maneira de dividir aquele valor para você? Ajudar esse cliente é importantíssimo, porque nem todo mundo consegue falar sobre aquilo que lhe dá vergonha. E esse é o papel legal de ser bancário. Essa é a hora legal de saber que você volta para casa e fala assim: ajudei alguém. É gostoso quando você vai lá e consegue brecar, estancar um problema de uma empresa que você está vendo que ela estava indo para um cenário financeiro pior, porque ali você está salvando a empresa e todas as famílias que trabalham nela. E você volta para casa e fala assim: nossa, sensação de dever cumprido. Hoje tem uma empresa que eu consegui ajudar. Uma pessoa, chega aquela pessoa com uma situação delicada e você consegue arrumar a vida financeira dela. Mas arrumar de verdade. Eu não estou falando sobre parcelar qualquer coisa e o cliente vai embora parcelado e você fala, resolver a vida dela. Não. O cliente que vai fazer uma parcela, seja ela de empréstimo ou seja de renegociação, a primeira coisa que ele fala assim, não, divide em menos vezes possível, porque eu quero acabar com essa dívida logo. E você vai fazer o quê? Nossa, é um cliente que está devendo aqui, vamos fazer da maneira que ele quer. Calma. Mas qual é o valor de parcela que cabe no seu orçamento que você consegue honrar? Essa palavra é importantíssima. Grava isso. Qual é o valor de parcela que você consegue honrar? Não é qual é o valor de parcela que você acha que você consegue pagar. Há uma grande diferença nisso. Se você parcela para esse cliente achando, e ele também achando que dá conta, o máximo que vai acontecer é daqui 2 meses ele voltar. E você pegar um contrato e redividir de novo, e cada vez aquilo vai virando uma bola de neve, e cada vez aquilo vai ficando pior. Porque também na hora do atendimento não soubemos dar o melhor atendimento para esse cliente. Qual é a parcela que você consegue honrar? Ah, eu consigo honrar uns R$ 800 por mês. Então tá bom. Você já vai simular? Com base em que o senhor acha que o senhor consegue pagar esses R$ 800? Toma aqui uma caneta e um pedaço de papel. Enquanto eu vou fazendo algumas simulações, coloca rapidinho quais são os seus gastos fixos que o senhor tem aí hoje, por baixo, enquanto eu vou fazendo as simulações. Tem os variáveis, a gente já chega nele para a gente achar um valor de parcela. Deixa o cliente fazer essa conta com você. Às vezes ele na cabeça dele acha que é 800. Quantas vezes eu já fiz isso com o cliente e o cliente vira e fala assim, tem que ser uns 400. E aí, você pega a dívida desse cliente, divide ela, vamos imaginar que é um cliente que deve, sei lá, uns R$ 20.000. Divide os 20 mil pelo prazo que ele queria. O senhor queria em 12? 20 mil aqui em 12. Mas não dá para nós chegar nisso aí nunca, ainda tem os juros, ainda tem o IOF dessa operação. Trazer o cliente para a realidade. O cliente tem que entender, e é importante você saber explicar isso para o cliente, que a taxa de juros é ao mês e não ao contrato. Muitas vezes o cliente assusta dividir uma dívida em 60 vezes. Eu vou ficar 5 anos pagando isso? Você já devolveu para ele a resposta da seguinte forma? Qual é o tempo que o senhor vai me devolver esse dinheiro que a gente está dividindo hoje? Esse problema financeiro que nós estamos juntando aqui hoje deu um montante de X reais. Qual é o prazo que o senhor estima devolver esse dinheiro? Vamos dividir esse dinheiro aqui, sem juros nenhum? Novamente, vamos voltar aqui à ideia de uns R$ 20.000. Vamos pegar aqui, vou pegar aqui uma calculadora, vamos pegar aqui R$ 20.000 e dividir ele em 24 vezes? Ah, tá dando R$ 833 sem juros nenhum. R$ 833 está dentro desse orçamento que a gente acabou de calcular? Não. Então, 24 vezes não é um cenário em que a gente vai trabalhar. Mas ele vira e fala assim, mas 60 também é muito. Mas vamos fazer agora em 60. 60 coube no orçamento dele? Coube. Explicar para ele que ele pode pagar uma parcela de trás para frente e vir achatando esse contrato? Não é o tempo em que ele fez em 60 vezes, porque o nosso cliente faz a seguinte conta e a gente, como cliente, também faz. Você pega ali uma parcela, ficou em R$ 300, vezes 60, eu vou pagar tantos R$ 1.000. Tá, mas você só vai me devolver esse dinheiro mesmo daqui 5 anos? Não, eu pretendo devolver esse dinheiro para você em 3 anos. Ora, então a taxa de juros que você vai pagar é em até 3 anos.
Então aqui a gente tem que trazer essa clareza para o cliente. Saber colocar para ele a parcela que ele consegue honrar. Saber alertar o nosso cliente a vir trazendo essa parcela de trás para frente. E a gente tirar o nosso cliente desse sufoco financeiro. É importantíssimo. Explicar para o nosso cliente que ele deve no mercado é importantíssimo. Porque futuramente esse cliente vai nos procurar. Ele vai precisar de um crédito e a gente não vai conseguir atendê-lo. Então, aqui eu convido você, bancário, né? Você que quer ser bancário. Ser bancário é bem legal. Tem que gostar. Você tem que gostar do problema das pessoas. E ali a gente vai encontrar inúmeros problemas. Trabalhar com a vida financeira de alguém é extremamente delicado. Então tem que ter uma grande empatia, saber acolher o cliente devedor, saber solucionar o problema para ele, ajudar ele a se antecipar. Porque se antecipando sempre a um problema financeiro é mais barato. Dividir um problema financeiro é mais caro, porque dinheiro não aceita desaforo. O desaforo do dinheiro é o risco. Uma pessoa que sabe se antecipar financeiramente, ela, ela natural proporciona menos risco de inadimplência do que aquele que não soube lidar com o dinheiro. O recado vai para você, cliente, tá bom? Quantas vezes você já ouviu ou já recebeu uma ligação do seu gerente dizendo assim: eu estava aqui cuidando para você da sua conta e vi que tem uma situação aqui melhor para você. E você vira e fala assim: eu não quero empréstimo. Ouve o que o seu gerente ou o que o seu banco tem a te dizer. Eles estão ali, às vezes, olhando alguns sinais que você, na sua vida, na sua correria, não conseguiu perceber. Ele está vendo uma solução financeira para você mais barata. Às vezes ele está alertando você de um crédito mais saudável para você sair de um cheque especial. Às vezes ele está alertando para você uma troca de dívida. Às vezes ele está te alertando sobre, olha, tem aqui uma condição de você ter aquele objetivo lá no futuro mais barato. Então, ouve o que o seu banco tem a te dizer. Para você, cliente que está com restrição, procura a sua instituição financeira, procura ali o seu parceiro financeiro e vê qual é a melhor condição de que você consegue regularizar o seu nome. Olha, tem clientes, né, que tem que lutar batalhas. E no banco a gente vê de tudo, a gente sabe da realidade de todas as pessoas. Tem cliente que chega lá e fala assim: eu tenho que escolher ou pagar você ou colocar o dinheiro em casa. Olha que situação delicada. Mas tem clientes que chegam lá e falam assim: obrigado por ter me alertado, ou obrigado por ter essa condição. Eu não sabia que a tinha. Muitas vezes a gente acha que só tem que pagar uma dívida à vista, ou que as condições que o banco tem a nos apresentar são sempre as piores. Então procure a sua instituição financeira, vai atrás para saber se você está numa condição boa, escuta o que o teu gerente tem a te dizer. Isso pode lhe custar muito mais barato futuramente. Às vezes é uma conta de luz que ele acha que está paga e a coisa foi indo no automático. Subiu para um Serasa, ele não está mais no endereço que deveria estar, porque o que vai acontecer? Ele tem uma conta lá de uma casa de aluguel. Imagina aí a vida do cliente. Ele tem uma casinha de aluguel lá. O inquilino saiu. Ele fez a troca da conta de luz para o nome dele, mas o inquilino não pagou a última conta de luz. Foi para o Serasa. O Serasa vai mandar para que endereço? Para o endereço da casa de aluguel. Tem alguém morando lá? Não. Essa pessoa tá tranquila. Eu não devo nada para ninguém, tá tudo certo. E ele passa uma vez por mês na sua mesa. E todo mês, quando você olha lá, abre lá a tela do seu sistema do banco, tá ali a restrição, mas você não fala para ele. Por quê? Por que você não alerta ele? Olha, você sabia que tem um atraso no seu nome de R$ 380? Hora do quê? Você sabia que isso está derrubando o score seu? Se você for procurar aí fora, faz uma consulta no Serasa, dá uma olhada. Como que eu consulto isso? Olha, existe duas maneiras, né? Você pode entrar no site do Serasa, que você vai ver pelo computador, tem até como pagar uma taxinha pelo QR Code e você já descobre na hora. Mas a gente não consegue ver quem é o órgão, quem é a pessoa que está, qual é o nível da restrição, se é uma conta de luz, se é uma conta de água, se é o quem é, a gente não consegue ver. A gente consegue ver o órgão. A gente consegue ver se foi um Serasa, a gente consegue ver se foi um SCBC, a gente consegue ver se foi um protesto de cartório. Tem alguma coisa sujando o seu nome no mercado. E essa pessoa sempre,
sempre volta agradecida. Porque lá naquele banco tem alguém cuidando, não só dos interesses deles, não querem só vender as coisas para mim, estão cuidando da minha vida financeira, estão me ajudando. É importantíssimo ajudar o cliente, porque a hora que ele precisar tomar um recurso saudável, você cuidou disso. Você foi ali ao longo de todo esse tempo alertando esse cliente. Acolhe ele, porque é ruim dever. É vergonhoso, a gente tem vergonha de falar que está devendo. Né? A gente tem que tomar cuidado no nosso timbre de voz. A gente tem que tomar cuidado se tem muita gente por perto. Você imagina, a pessoa está sentada aqui, aí tem mais umas 3 para ser atendida e você vira num tom bem alto e fala assim: então, o senhor sabia que o senhor tem uma restrição? Poxa, deselegante. Então aqui olha, deu tudo certo. E eu gostaria de comentar algo contigo. Olha, eu estou vendo aqui no sistema, né, que tem uma restrição no seu nome, tá ciente? É saber o acolher, é saber trazer isso para o cliente. Ele sente que você está cuidando disso, ele sente a delicadeza de como você trouxe, ele gosta dessa empatia. Quem não gosta de ser acolhido assim? Então, vamos ter, né, um certo cuidado para falar com o cliente que deve. Falar de restrição, falar de inadimplência é complicado. Tem que ter discernimento, tem que ter senioridade, tem que ser maduro para saber falar disso. Então, eu te convido, você que é bancário, a poder ajudar essas pessoas. Ajude essas pessoas físicas, trazer um pai, uma mãe de volta para casa com uma saúde financeira resolvida, traz leveza para dentro dessa família. A pessoa volta melhor para casa. Trazer um empresário de volta para casa com um peso a menos financeiramente, ele consegue tomar melhores decisões na empresa. Ele volta mais aliviado, ele volta mais motivado para tocar o seu negócio. Então, aqui, né, eu te convido a entrar, mergulhar um pouco mais nesse assunto. E qual é a melhor maneira de tratar a inadimplência? Empatia. Você sabe qual é a diferença dos órgãos e como pesquisar uma restrição? Bom, deixa eu trazer um pouquinho aqui de clareza sobre esse assunto. Às vezes um cliente ele está devendo no SPC, tá bom? E aí ele volta para você e fala assim, eu não devo nada, eu fiz uma consulta no Serasa e não devo nada. O órgão SPC é diferente do órgão do Serasa, que é diferente de um protesto. Protesto está em cartório. Às vezes o cliente tem só um protesto e você vira para ele e fala assim, olha, você está com uma negativação e esse cliente, ele saiu desesperado, estou devendo. Aí ele entra na primeira loja daquelas que consultam o nome, faz uma consulta e volta com a folha para você no banco. E fala assim, aqui, você falou que eu estou devendo, não estou devendo nada. Então, trazer para o nosso cliente qual é a restrição, você também tem que ter o discernimento do que você está dando de informação. Se você está lendo ali protesto, se você viu que esse cliente está protestado, ele está protestado em cartório, num cartório de protesto. Não adianta esse cliente procurar essa restrição no Serasa, que essa restrição não está no Serasa. Se um cliente está com a restrição no Serasa, não adianta ele ir no cartório. Porém, às vezes aparece para você, e você está ali olhando, que o cliente está no SPC, no Serasa e no cartório. E quando você vai olhar o mesmo valor, sim, aquela pessoa que emitiu aquele crédito para esse seu cliente, ela pode ter negativado essa pessoa nos 3 órgãos. Aí sim. Porém, o fato dele ir lá regularizar o nome dele no Serasa ou no SPC não livra ele de ir lá no cartório, pagar as custas de cartório e também regularizar no cartório. Então aqui, né, para falar para o nosso cliente de restrição, você também tem que entender sobre quais são essas restrições e qual é a diferença entre elas, tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo de hoje. Não é fácil falar sobre inadimplência, mas é muito digno uma pessoa que sabe acolher alguém assim. Vamos ajudar os nossos clientes, vamos ajudar essas pessoas que estão passando por uma certa dificuldade de inadimplência. E eu tenho certeza que você, bancário, consegue voltar para casa muito melhor. Você volta realizado. É gostoso saber que a gente ajudou alguém. Bom, e algumas pessoas me perguntam, né? Daniel, que frase é essa aí? Saúde, família, trabalho e espiritualidade. Certo dia eu fui num evento do Joel J, que foi assim um divisor de águas para mim, chamado A Hora H. Se você nunca fez, Joel, fazendo uma propaganda aqui, hein? Se você nunca fez, faça. Foi um convite da minha esposa, na verdade foi um presente que ela me deu.
e para fazer companhia para ela nesse dia do evento. E eu fui para lá e foi emocionante, assim, muita coisa eu aplico no meu dia a dia até hoje. E nesse dia ele comenta, né, que sobre saúde, família e trabalho, não inverta essa ordem. Realmente faz sentido, a gente tem que ter saúde, a gente tem que ter saúde para cuidar daqueles que a gente ama, né? Não coloca a família como prioridade, que senão você não vai ter saúde. Então cuida da sua saúde, família e trabalho. Tem que gostar, tem que amar trabalhar, tem que gostar de trabalhar. Mas para mim faltava alguma coisa a mais. Eu falava, parece que ainda falta uma palavra, uma frase para que isso faça sentido para mim. Não quer dizer que está errado, né? Isso quer dizer que faltava algo para mim. E aí faltava para mim a palavra espiritualidade. E como no vídeo anterior, né, que sempre vou te recomendar uma boa leitura, e como a gente está falando sobre clientes, inadimplência, empatia, né, o cliente que está ali com restrição, a gente saber acolher. Bom, sobre acolhimento, eu gostaria de convidar você para ler o livro dessa pessoa aqui, Madre Teresa de Calcutá. Esse daqui é um livro não aqui fazendo apologia a nenhum tipo de religião, tá? É para trazer você para uma leitura espetacular de empatia. Uma pessoa que colhia outras pessoas que já estavam nos seus dias de morte, faltava pouco para essas pessoas morrer. Você imagina se acolher alguém doente ou com ferida, né, ou com uma doença mortal ali, às vezes até que poderia passar nessa doença, uma doença contagiosa, acolher essa pessoa, levar ela para um lar, dar um banho nela, colocá-la numa cama e fazer ela se sentir amada. Olhar nos olhos dela e falar assim: vai embora, pode partir agora, você é amado. Não tem como não se emocionar lendo um livro desse. Eu acho que vai mudar muito tua maneira de pensar, tua maneira de acolher, tua maneira de ser empático. Você imagina, tem gente que a gente tem que ter empatia com as dores de alguém, a gente tem que ter empatia com o sentimento de alguém. Você já parou para pensar alguém que tinha empatia pelo sentimento da morte? Eis um livro que fala sobre isso, sobre acolher as pessoas que estão para partir e que não se sentem amadas, estão largadas aí pelo mundo. Então, te convido, uma excelente leitura. É um dos meus livros queridos aqui. Eu tenho certeza que você vai gostar.